Salve meus amigos jurássicos, tudo bem com vocês? E sim, essa é minha voz. Galera, você espectador, você mesmo que está assistindo esse vídeo, você mesmo. Você deve estar se perguntando: ô tropa, por que você não está usando aquela voz grossa que você sempre usa, né, nos seus vídeos? Galera, enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu estou sem o que? Internet. E para você fazer aquela voz, para eu fazer aquela voz com o aplicativo que eu uso, você precisa de quê? Internet, acertou, cara. Então, hoje eu falarei sobre o Tiranossauro Rex. E você deve estar se perguntando: mas tropa, você não já fez o vídeo desse animal pré-histórico há muito tempo atrás? Então, galera, alguns vídeos aqui no canal receberão reboots, como digamos assim, né? Reboots de alguns vídeos aqui no canal. Por copyright ou strike, né? Porque o canal tá sendo muito afetado por isso, e isso é horrível. E se você já sabe, né, esse negócio de copyright strike, eu tô correndo um risco de perder o canal. Então, bora para o vídeo, o que vocês querem saber, né? Vamos começar pela sua classificação científica: reino Animalia, filó Chordata, clado Dinossauria, ordem Sauristia, subordem Theropoda, família Tyrannosauridae, subfamília Tyrannosauridae, espécie Tiranossauro Rex. O Tiranossauro Rex é um gênero de dinossauros terópodes celossauros que viveram durante o final do período... Qual período? Cretáceo, acertou, miserável. Há aproximadamente 66 milhões de anos atrás, em toda a região que hoje é a América do Norte. E passou um dinossauro gigante aqui perto da minha casa, né, justamente na hora que eu tô gravando o vídeo. O único representante do gênero O único representante do gênero é Tiranossauro Rex, né? Desculpa, galera. Que ganhou o epíteto específico de Rex por ser o maior dinossauro carnívoro conhecido naquela época. Porque atualmente, na hora que eu tô gravando esse vídeo, o maior dinossauro carnívoro até agora é o espinossauro. Até que se prove o contrário. Assim como outros representantes da família Tyrannosauridae, o Tiranossauro Rex foi um carnívoro bípede com crânio cilíndrico e uma grossa musculosa cauda. Suas pernas eram longas e musculosas, mas seus braços de frango eram extremamente curtos e finos. Além desses animais também possuírem 3 dedos ao fim de cada perna e os 2 dedos nos braços. Na fase adulta, um Tiranossauro Rex podia atingir cerca de 4 metros de altura e 12 metros de comprimento. Seu crânio podia passar de 1,4 m e sua massa podia passar de 8 toneladas. As fêmeas eram maiores que os machos. Um recente estudo comprova que tinha a maior mordida do planeta. O bicho é brabo. Sua mordida exercia uma pressão de 6 toneladas. Então, se você for mordido por um Tiranossauro Rex, tá morto. Tinha 60 dentes, o bicho tem um monte de dente, né? Com mais de 20 centímetros cada um. Estima-se também que suas musculosas pernas permitiam que o animal atingisse uma velocidade superior a 40 km por hora em uma corrida livre. Ele é o Flash dos dinossauros, né, praticamente. Hoje há mais de 30 esqueletos de tiranossauros totalmente remontados, e é exatamente essa abundância de material fóssil disponível que permitiu que esses animais fossem profundamente estudados para se descobrir os principais aspectos de sua biomecânica. Apesar de que sua fisiologia e seus hábitos diários ainda são frutos de debate até hoje. E passou outro dinossauro aqui, como vocês já ouviram,
O achado de um crânio de Tiranossauro Rex danificado comprova que deveriam ocorrer violentas batalhas por alimento e pelo direito de fêmeas, né? Entre os indivíduos dessa mesma espécie. Apesar de não ter o maior carnívoro bípede, pois era superado pelo famoso espinossauro, mas a massa deste provavelmente era inferior à do Tiranossauro Rex. O Tiranossauro Rex era praticamente o Hulk dos dinossauros, né? Que foi sua reputação de grande predador que o levou a ser representado como o principal vilão em todas as mídias em que aparece, por exemplo, Jurassic Park, etc., tornando-se o símbolo de sua raça e uma referência no campo da caça pela alimentação. Os tiranossauros eram dinossauros terópodes e quando adultos, né, alcançavam 4 metros de altura e talvez um comprimento máximo de 13 metros. E passou outro dinossauro aqui, meu Deus, com a massa estimada de até 10 toneladas. Esses animais possuíam um crânio resistente com um comprimento máximo de 1,5 metros, formado por vários filamentos de ossos interligados que eram conectados à coluna vertebral por um osso grosso e longo, característica incomum entre os terópodes, que geralmente possuíam ossos mais leves. O pescoço também era grosso e musculoso e não tão longo quanto em alguns outros terópodes. O mais completo esqueleto de tiranossauros, o FMNHPR 281, ou também conhecido como Suer, mede 12,35 metros de comprimento em linha reta e 3,66 metros de altura dos quadris. O bicho é gigante. Medidas que se tornaram parâmetro de comparação para outros espécimes. Sua massa provavelmente era de aproximadamente 8,4 toneladas. Seu crânio mede 1,41 m. O pescoço de um tiranossauro letra S, que era curto e muito musculoso para suportar seu cabeção. As pernas do animal eram longas e musculosas e terminavam em uma pata com 3 dedos de garras grossas e pontiagudas. Mas os braços de Hulk magrelo eram extremamente curtos e finos, terminando em patas com 2 dedos de garras também pontiagudas, mas muito pequenas. A cauda era longa, grossa e também musculosa, como sempre, formada por mais de 40 vértebras para balancear o peso do tronco. E mesmo com todo o seu tamanho, muitos dos ossos do animal eram ocos, tornando-o assim mais leve e lhe permitindo uma rápida mobilidade. Passou outro dinossauro aqui. No geral, o crânio desses animais possuía várias aberturas, diminuindo o peso e facilitando a respiração circular. Outro dinossauro, além de ser amplo na parte traseira e de possuir um focinho curto, porém com narinas grandes, o que lhe dava uma ótima visão binocular. A extremidade da maxila superior tinha formato de uma letra U, diferente dos demais terópodes, que possuíam a maxila superior em forma de um V. Mas essa particularidade permitiu que o Tiranossauro Rex tivesse uma mordida de impacto bem maior. A arcada dentária desse monstro era heterodonte, ou seja, possuía dentes de vários formatos e tamanhos diferentes, sendo que os maiores dentes de um Tiranossauro Rex podiam medir de cerca de 30 centímetros, o que seria quase o tamanho de uma banana, e eram constantemente substituídos durante seu período de vida. Os dentes superiores presos à maxila eram circuladas em forma da letra D, reforçadas diretamente pelo osso do crânio, sendo extremamente pontiagudos e curvados para trás. Os dentes inferiores tinham esse mesmo aspecto e formato, mas eram mais distanciados entre si.
permitindo que os dentes inferiores e superiores se encaixassem, ocasionando uma mordida mais forte, única entre os carnívoros. Um dinossauro latino aqui também. Um descobrimento de quase todos os fósseis de tiranossauros está escrito à América do Norte. O primeiro achado referente a esta espécie aconteceu em 1874, quando foram encontrados na cidade americana de Golden, dentes que mais tarde descobriu-se terem pertencido a um Tiranossauro Rex adulto. Em 1890, o pesquisador J.B. Ritcher, se tiver errado, me corrijam nos comentários, coletou pedaços do crânio de um Tiranossauro Rex no estado de Yucatán, acho que é Yucatán, não sei. Me corrijam nos comentários também, se eu tiver errado. Mas a princípio acreditou que os ossos pertenciam a um nitomino. Não sei o que é isso, né? Em 1892, o paleontólogo Adolf achou recente e chamou essa nova espécie de Manopodilus gigas. Barnum Brown, funcionário do Museu Americano de História Natural, encontrou diferentes partes de um tiranossauro em 1900 também no Yucatán. Mas então, pensando ser outra espécie, o pesquisador o chamou de Dianosaurus imperius. Com o passar dos anos, as evidências mostradas encontradas eram iguais, segundo a teoria de Henry Fairfield Osborn. Acho que Norman Osborn do Duende Verde. O Duende Verde. Que bosta. Que em 1915 remontou o primeiro fóssil do animal que ele chamou de Tiranossauro Rex, exibindo em público em 1917, mas devido às más condições do fóssil Manopodilus, não houve como provar totalmente que eles pertenciam à mesma raça. Osborn também criou o nome Tyrannosaurus Rex, denominar um novo fóssil que ele mesmo tinha descoberto em suas escavações, e ao exibir publicamente as semelhanças entre o seu fóssil e os outros dois antes descobertos, provou a teoria de que os três pertenciam à mesma espécie, e o nome Tiranossauro foi definitivamente adotado, com o Sauro Rex sendo escolhido para identificar a única espécie representante desse gênero, seguindo a proposta de Osborn. O tópico sobre a nomenclatura dessa espécie voltou a ser debate décadas mais tarde, quando no ano de 2001, um instituto Black Earth desencravou vários ossos diferentes no território americano de Dakota do Sul. Pesquisadores originalmente pensaram que se tratava de duas espécimes diferentes e publicavam que uma delas tinha a característica do Manopodilus de Edward Culp, e que isso poderia ser a prova de que essa era de fato uma nova espécie independente dos tiranossauros. No entanto, estudos posteriores provaram que todos os ossos é um animal só. Mas mesmo assim, o debate sobre a nomenclatura oficial prosseguiu, pois os funcionários do Black Hills insistiam que
que, segundo as regras do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN), o termo Monospodilus deveria ter preferência por ter sido criado antes. Mas após a quarta conferência da ICZN, realizada em dia 1º de janeiro de 2001, ficou decidido que não deveria haver alteração alguma na nomenclatura, pois o termo Monospodilus não havia sido usado em nenhum tipo de trabalho ou pesquisa posterior a 1899, por isso o termo tiranossauro continuou sendo a designação da espécie, sendo também recusadas as propostas dos nomes Styxviator e Dinotianus como nomes são não oficiais. Entre 1920 e 1940, dezenas de esqueletos de tiranossauros foram descobertos em 1942, no estado americano de Montana, foram descobertos restos de um animal chamado Nanothyrannus. Envolvido era em um longo debate sobre a sua espécie, pois eles não sabiam se o Nanothyrannus era um Tiranossauro Rex jovem ou uma espécie diferente, né? Pois a maior parte da comunidade científica afirma que os poucos fósseis desses se tratavam de Tiranossauro Rex de pouca idade, assim seria uma outra nova espécie. E aí, gostou do vídeo? Se sim, deixa o seu like e se inscreva nesse canal e falou!